Olá, boa tarde a todas. Bem-vindas. Bem-vindas a mais uma live aqui do Na Essência da Moda. Boa tarde a todas. Bom, hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito de um tema muito importante e muito interessante. Esse é um tema que muitas vezes gera muitas dúvidas, mas também saem poucas questões sobre ele. Por quê? Porque você já parou para pensar de verdade como é que os seus sapatos podem dizer alguma coisa sobre você, sobre a sua imagem, sobre como a gente transmite essa imagem no dia a dia? Muitas vezes a gente pensa muito mais na nossa roupa, a gente começa pensando no nosso look, sabe? Quando você tem um evento para ir, ou uma festa para ir, ou um almoço com as amigas, algo do tipo. O que acontece? Normalmente a gente começa pensando muito sobre o look, né? O que a gente vai levar, que roupa a gente vai vestir. A primeira coisa que vem na cabeça quando a gente recebe um convite de algum evento, não é isso? E muitas vezes a gente acaba se esquecendo do nosso sapato, do calçado, daquilo que vai complementar o nosso vestir, né? Às vezes a gente pensa assim: ah, eu tenho ali um sapato básico que combina com tudo e vai dar tudo certo, meu look vai ficar super completo. E aí a gente consegue muitas vezes trazer um ruído de imagem. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouco a respeito de como, né, qual é a imagem que o sapato pode comunicar, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Vieira, do canal Na Essência da Moda, e ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. E aqui, dentro do nosso canal, dentro do nosso perfil, se você ainda não me segue, aproveita para já dar um like, já seguir a gente no nosso canal, no nosso perfil. O nosso intuito é que todos esses conteúdos a respeito de moda, de estilo, do bem vestir, sobre calçados, né? Temas que são bem importantes para esse universo da nossa imagem, da nossa autoestima, são conteúdos que você vai conseguir de verdade colocar em prática. Então, vocês vão ver que o conteúdo de hoje é algo que você saiu aqui da live, você já consegue aplicar imediatamente. Você já consegue olhar para o seu guarda-roupa, ver ali o que você tem para mudar. Enfim, você vai ver que as nossas lives de verdade a gente quer que esses conteúdos das nossas lives tragam conhecimento para que você saia com ferramentas para poder aplicar assim que sair da live, tá bom? Então, eu sou a Ana Vieira e hoje vamos começar falando então sobre a história do sapato, né? Eu trouxe aqui até para ilustrar um pouco. Vou começar lembrando algumas frases, né, que a gente vê muito aí na internet. Então, assim, uma das mais famosas é uma frase da Marilyn Monroe que diz assim, né? Dê os sapatos certos para uma mulher e ela poderá conquistar o mundo, né? Depois a gente tem umas aí que a gente vê na internet. Não me dê opiniões, me dê sapatos, né? Você pode ser a pessoa mais chique do mundo com jeans e camiseta. Só depende qual sapato você vai escolher. Gente, essa frase é verdade, viu? Toda mulher deseja um par perfeito, um para o coração e centenas para os pés, né? Ou seja, as mulheres são apaixonadas, né? Tem uma vibração muito positiva quando vai atrás de um calçado, gosta de consumir esse tipo de produto, né? Uma outra aqui, um par de sapatos muda tudo. Muda mesmo, gente. Vocês vão ver que muda ou para o bem ou para uma imagem não tão boa, tá? Tudo depende aí da sua escolha. Ou seja, a relação das mulheres com os calçados vem de muito tempo. Eu trouxe aqui uma breve história, né? Falando um pouco sobre os calçados. Então, a história sobre os calçados femininos começa desde as civilizações antigas, onde a gente via ali pelos estudos que as egípcias e as gregas usavam as sandálias, né? Usavam esse tipo de produto já de uma forma muito, muito rudimentar, consoante aquela época. Mas ao longo do tempo, os calçados foram se tornando produtos muito funcionais. Durante muito, muito tempo, ele era um artigo muito funcional. Para vocês terem uma ideia, no século XIX, você só podia ter um par de sapatos, só era permitido que a pessoa tivesse um par de sapatos. A pessoa que poderia ter mais um eram só aquelas mulheres que eram muito, muito ricas. Tá? Então, chegava ao ponto de o calçado ser transmitido de mãe para filha,
Por quê? Porque ele era realmente algo muito raro de se conseguir. Ele era feito 100% artesanalmente, através dos sapateiros, desse tipo de coisa. Foi somente depois do século XX, e mais ainda depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente conseguiu iniciar a indústria do calçados. Nem de longe como a gente conhece hoje, mas já conseguiu sim poder consumir, poder ter mais de um par de calçados, enfim, indústria que vem de muito, muito tempo, tá? E aí, o que, que acontece? O tipo de sapato que a gente escolhe, falando um pouquinho, passando um pouco da história para o nosso dia a dia, porque se a gente for muito ao longo da história, eu poderia dar aqui pelo menos umas 5 lives só falando sobre a história dos calçados. Eu queria trazer aqui para vocês que essa história do poder que eles têm sobre a mulher, sobre a gente utilizar o calçado, sobre a nossa imagem, vem de muito, muito tempo. Tá? Então, o que, que acontecia? Naquela época, as mulheres que eram riquíssimas e que poderiam ter mais de um par de calçados, já significava status. Então, se ela já poderia ter mais do que um, ela já era rica, né? Então, o que, que acontece? O calçado sempre foi atrelado à imagem de status, de poder, de coisas que eram caras, enfim, algo que trouxesse realmente a imagem de poder naquela época, tá? Felizmente, né, nós vivemos numa época onde tudo é muito mais acessível, né? A gente pode sim ter quantos pares de calçados a gente quer, né? A gente pode sim consumir esse produto de uma maneira como a gente quer, dentro do nosso estilo, enfim, que eu vou contar aqui para vocês. Mas se a gente souber, se a gente tiver o conhecimento para fazer escolhas corretas, você vai conseguir ter menos consumo e mais looks, você vai conseguir usar eles de maneiras muito mais interessantes, tá? Então, na verdade, você ter muitos calçados hoje, sabendo e tendo conhecimento sobre isso, não é uma necessidade. Se você conseguir realmente saber fazer um bom uso deles e conseguir fazer boas escolhas, você vai conseguir ter calçados suficientes para que você faça looks incríveis, para que você tenha a imagem que realmente você quer transmitir de uma forma muito tranquila e muito clara, sem precisar de um consumo exagerado nesse sentido, tá? Então, como é que ele reflete um pouco da nossa personalidade, do nosso estilo pessoal? O tipo de calçado que a gente escolhe, ele diz muito sobre a gente, né? Então, por exemplo, se a gente tem um estilo de vida mais casual, se a gente tem um estilo de vida onde a gente não exige formalidade, se a nossa experiência, o nosso estilo de vida é nesse sentido, vocês vão ver que o calçado que a gente usa, que a gente escolhe no dia a dia, também vai nesse sentido. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode definir cada um deles. Começando aqui pelo calçado de salto alto. Então, o que, que ele comunica, né? O sapato de salto alto, ele comunica, logo que a gente vê essa imagem, na hora que vocês veem, qual que é a primeira impressão que a gente tem ali, né? De poder, de sofisticação. Ele é um produto que traz uma imagem de clássico. Então, as pessoas que têm um estilo clássico, normalmente, tem um escarpão, tem um calçado de salto alto, né? Então, ele, de fato, ele transmite poder, elegância e sofisticação. Ele dá bastante sofisticação ao look, tá? Quando a gente vai para o calçado baixo, saltos baixos, né? Ele transmite o quê? Conforto, praticidade, mas ele também, aqui eu fiz questão até de trazer as fotos com a mesma pessoa, tanto que estão com salto alto quanto com salto baixo, que ele também pode ser elegante, tá? Então, eu vejo muitas perguntas a respeito de, Ana, para eu ser elegante, eu tenho que necessariamente usar um sapato de salto alto? Não, não necessariamente. Então, se você olhar aqui, eu vou voltar no anterior, essa mesma pessoa que é a Margarida, ela tá com saltos altos, né? Aqui, provavelmente, num evento onde exige mais formalidade, trabalho, algum encontro, algum evento mais formal mesmo. E depois aqui, no momento mais casual. Qual que é a diferença entre um e outro? Os dois transmitem elegância, né, de formas diferentes. Então, um vai transmitir um momento mais formal e o outro um momento mais informal, mais praticidade. Vocês podem ver até aqui que a foto dela foi feita sentada numa calçada, que demonstra o quê? Uma imagem de conforto, praticidade, que ela vai ter movimento, tá? Então, o calçado de salto baixo, ele também pode ser elegante, tá? Isso não precisa ser uma questão.
Depois dele, a gente tem aqui os tênis, né? Então, o tênis, normalmente, a gente sabe que hoje, de verdade, ele é o calçado mais utilizado para quem vive aqui na Europa. A gente vê que ele já ultrapassou todas as fronteiras possíveis, tá? Então, a gente vê calçados em todos os ambientes, né? Os tênis, desculpa, em todos os ambientes, seja no formal, seja no informal. Qual que é a diferença? Como é que a gente fala assim, né? As pessoas perguntam, Ana, como é que eu consigo usar um tênis de uma maneira que fique elegante também? Porque eu até quero, eu até gosto, acho que ele pode ser bastante confortável, vai me ajudar no meu dia a dia. De repente eu tenho algum evento, algum momento onde eu vou ficar bastante em pé, onde vai estar muita gente. Realmente, ele não dá para ele é imbatível no quesito conforto, né? Mas o que acontece? A maneira como você vai editar o seu look é que vai conseguir transformar ele de uma maneira elegante ou não, tá? Como eu tenho dito sempre em todas as nossas lives, a construção do seu look para ele se transformar em um look elegante, um look criativo, em um look moderno, em um look dentro do seu estilo pessoal, vai ser a forma como você constrói ele, tá? Eu dou sempre o exemplo da casa, né? Que a gente tem lá a base, que a gente vai construir a nossa casa, a gente constrói o alicerce e depois a gente decora, que é o que? A base é o nosso estilo pessoal, que depois a gente vai decorar com o que a gente vai fazer, usar de artigos em relação a esse estilo pessoal, é o nosso norte. Vou usar um outro exemplo, né? Dos livros, né? Normalmente você vai numa livraria, aí imagina só, você não sabe, você só quer ler um livro, você não sabe qual livro você quer escolher. A capa do livro é que chama mais atenção, né? Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar a capa, olhar, e aí depois você vai ver se o conteúdo te interessa, não te interessa, enfim, vai para a segunda parte. Ou seja, a imagem que você transmite, que seria a capa do livro, ela vai fazer toda a diferença para quem chega e olha e tem a primeira impressão. Então, a mesma coisa quando você vai editar um look com tênis, tá? Como vocês podem ver aqui, eu trouxe algumas fotos. Se você coloca, por exemplo, eu sempre dou essa dica para quem me pergunta. A terceira peça, nesses casos do tênis, ajuda bastante a transmitir um pouco mais de elegância, tá? Ajuda muito a compor esse visual. Então, por exemplo, ficaria muito diferente nessa primeira imagem se a gente só tivesse o tênis com a calça jeans e a camiseta preta. Só dela ter colocado esse blazer já mudou completamente o look dela, já realçou, né? Da mesma forma aqui no vestido até não seria tão necessário, vamos dizer assim. Por quê? Porque o vestido dela já está estampado, né? Já tem um visual bastante elegante, já ia compor. Mas aqui, por exemplo, nesse terceiro que tem a princesa aqui, mesma coisa. Se ela tivesse só de calça jeans, tênis branco, aquela camiseta branca, ficaria bem diferente do que com essa composição que ela fez aqui com o blazer. Então, vocês viram como muda um detalhe, uma terceira peça, ou algo diferente? E aí dá para você usar o tênis tranquilamente. O que ele transmite? Descontração, jovialidade, criatividade. Então, se você é uma pessoa que trabalha num ambiente bastante criativo, num ambiente bastante jovem, num ambiente que requer, sim, bastante movimento, você pode apostar no tênis que não vai ter erro, tá? Vai conseguir transmitir a imagem que você quer mesmo. Depois, o que a gente tem aqui mais? Vamos ver. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o calçado certo para cada ocasião. Aqui, até agora, a gente viu o que cada um deles comunica. Então, a gente viu que o sapato salto alto comunica poder, sofisticação, elegância. O sapato baixo, ele também pode ser elegante, mas ele comunica mais praticidade, mais conforto. E o tênis, ele vai realmente transmitir mais jovialidade, criatividade, conforto. Até porque, até eu acabei por não dizer, mas o tênis ele existe uma infinidade de modelos, cores, tudo. Então, é realmente por isso que a gente fala que a imagem que ele transmite é de criativo, porque vai realmente incrementar com a sua criatividade, tá? E aí, agora, eu vou passar para vocês uma etapa que é como a gente faz na prática para escolher o sapato certo para cada ocasião,
tá? Então a gente quer, imagina só, eu preciso, Ana, compor o meu guarda-roupa, eu já tenho ali a minha base, eu já sei qual é o meu estilo pessoal, eu já construí aí todo o conhecimento dentro do seu método, né? Eu sigo aí Na Essência da Moda todos os dias, eu tenho os conteúdos, eu tô aprendendo muito, e agora eu quero partir para investir em um calçado, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Para a gente poder ir para um ambiente de trabalho. Nos ambientes formais, né, de trabalho mais formais, a ideia aqui e a minha sugestão como construção de guarda-roupa é que a gente escolha, opte por escarpãs, calçados fechados, aquelas botas de inverno, as botas que normalmente ficam cobertas pela calça, tá? Não aquela bota que vai por fora, tá? Por quê? Porque transmite confiança e mais autoridade. Então, se você tem aí uma palestra, uma apresentação via profissional, a minha indicação para a escolha dessa ocasião seria desse tipo de calçado, tá? Então, vocês podem ver aqui algumas ideias. Eu até coloquei aqui um preto e um nude, para vocês verem que a cor aqui não influencia. O que eu quero mesmo frisar é o modelo, tá? Depois, se a gente quer um sapato para eventos casuais, eventos sociais e casuais, então almoço com as amigas, vou passear no shopping, vou passear com a minha família. Ah, mas eu não quero estar sempre com aquele tênis básico, não. Quero mudar, quero parecer um pouquinho mais refinada, sofisticada, eu quero estar mais elegante, eu quero me sentir bonita. Muitas vezes, só você trocar o calçado nesses momentos, você vai ver como vai fazer uma diferença, tá? Então, aqui a minha sugestão são o quê? Sandália, por exemplo, aquelas sandálias de salto alto em bloco, elas são muito boas para isso. Elas dão uma imagem muito casual, tá? Então, por exemplo, essas sandálias, elas podem ajudar vocês a caminharem melhor, às vezes você está com filho e não quer usar, você também não quer usar uma rasteirinha, mas não quer usar aquele salto fino. Essas sandálias são ideais. Ah, tem as mules que a gente sabe, aquelas baixinhas que ficam super modernas, elas dão uma imagem de muita modernidade, são super atuais, tá? E os loafers, o que são os loafers? Eu trouxe aqui a foto deles, esse beijinho aqui primeiro, eles nada mais é do que aquele mocassim, só que com a sola mais fina, tá? Então, aquele calçado que fica muito leve. As pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de usar o mocassim, por quê? Porque é um calçado mais, vamos dizer assim, que tem o estilo mais masculino, tá? Que traz uma modernidade ao look e ele aparece muito quando a gente tem uma mulher no estilo moderno, tá? Aqui, para fazer um contexto geral em que você possa construir um guarda-roupa, eu te sugiro começar com o loafer. Por quê? Porque ele tem a sola mais fininha, ele combina mais facilmente com mais coisas. E aqui eu acho que é bacana também ser de uma cor neutra, como por exemplo um bege, um tom de nude da sua pele. Eu acho que vai te facilitar muito a forma como você combina ele com várias coisas, tá? Então aqui é bem importante. Aqui são algumas ideias. Eu sei que existem aí muitos e muitos calçados baixos. As sapatilhas, por exemplo, a gente tem um conteúdo lá no perfil, vai dar uma olhada lá depois, falando especificamente sobre sapatilhas, bico fino, bico redondo, bico quadrado, qual a imagem que elas têm. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem estatura mais baixa e você quer usar um sapato de salto baixo, uma sapatilha, opta por uma de bico fino. Por quê? Porque ela vai ajudar você a alongar a sua silhueta. Já se você é uma pessoa que é alta e não se importa, não tem essa necessidade de alongar a sua silhueta, você pode optar por uma sapatilha de bico redondo, tá? Ela te dá um ar e uma imagem muito mais romântica, de estilo romântico, algo assim. Já o bico quadrado traz mais modernidade ao look, mas ele também corta um pouco a silhueta. Então, você tem aí N opções de calçados baixos para eventos sociais, casuais, para você que é mãe, que tem que carregar o filho, para você que vai almoçar com as amigas no shopping, para você que vai tomar aquele café da tarde, enfim. Aqui você vai encontrar opções muito interessantes e você vai ver que o seu look vai mudar. O próximo é os momentos especiais. Então, as festas, os casamentos, esse tipo de coisa. Nesses momentos especiais, o que eu diria aqui para você? Se joga, tá? O que é o se joga? É assim, se você, como eu disse no início, é uma construção do look. Se o seu vestido, ou se for um terno, ou um taillé, ou algo assim,
aqui você pode escolher, se for uma coisa neutra, um look por cima de vestir que seja neutro, aí você pode escolher o calçado que você quiser. Um metalizado fica super bonito, um escarpão metalizado, como eu coloquei ali na foto, um slingback, a sandália, tudo quanto é tipo de metalizado fica muito bom para eventos e festas, principalmente noturnas, tá? Agora, se você, por exemplo, vai usar um vestido que ele já é estampado, né? O vestido vai chamar bastante atenção. Aí você tem que escolher algo mais neutro. Por exemplo, um prata fica bem neutro, algo assim. Agora, se o seu vestido é preto, ou azul marinho, ou de uma cor neutra liso, você pode colocar um brilho aí extremo que vai ficar muito bonito. O sapato vai ser o ponto de atenção do seu look, tá? Então, aqui já tá livre para escolher mais. E depois? Aí, o que eu tenho aqui para vocês? Eu vi aqui muitas pessoas me fazem algumas perguntas, né? Tem bastante dúvidas sobre essa questão dos calçados. Ela realmente traz dúvidas para nós sobre a imagem, sobre se fica bem ou não fica bem. Eu vou dar um exemplo de uma das coisas que eu recebo na caixinha, sobre o calçado preto, né? Então, hoje, se vocês me perguntassem assim, Ana, eu tenho dinheiro para comprar um escarpão. Eu preciso escolher um escarpão que eu quero ter no meu guarda-roupa, só que eu não sei qual escolher ou qual cor escolher. A minha sugestão para vocês, um nude, tá? Eu acho que hoje em dia um nude, um escarpão nude, ele é mais importante até do que um escarpão preto, tá? Porque o nude, ele vai combinar com absolutamente tudo, inclusive uma roupa preta. Já o preto, ele não vai combinar 100% com tudo. As pessoas falam que combina, mas se você usar uma roupa muito clara, a não ser que você queira fazer realmente uma combinação de contraste, por exemplo, um preto e o branco. A roupa toda preta, toda branca, no calçado preto. Ok, vai ficar bonito. Agora, se a sua roupa clara não for essa, a ideia não for essa, fazer o contraste, ele pesa. Muitas vezes o sapato preto, ele pesa no look. Enquanto que um calçado nude, um escarpão nude, ele não pesa de maneira nenhuma. Ele vai ficar ótimo para você, tá? É a mesma coisa do tênis, né? Tem muita gente aí que fala do tênis branco. E eu concordo. O tênis branquinho, ele é a base para tudo quanto é tipo de looks. Ele fica super lindo. Mas, se você parar para pensar, a não ser que você queira fazer também a questão do contraste, então estou com um vestido preto, vou usar um tênis branco. Aqueles tênisinhos que estão num tom de bege, eu acho que eu tenho a minha opinião, a minha construção de look, o bege, ele combina muito mais com tudo. Por quê? Porque ele não vai chamar atenção para o seu pé. Por exemplo, você quer usar um vestido preto, um tênis bege, e você quer colocar acessórios coloridos, você quer chamar o seu ponto de atenção para os acessórios, o calçado bege não vai brigar de maneira nenhuma com o seu look. Já o branco, ele vai chamar atenção. Se for uma roupa preta com calçado branco, ele vai chamar atenção, tá? Então, eu diria para vocês que os tons de bege são sensacionais para a gente começar na construção desse nosso guarda-roupa de calçados, tá? E aí, perguntaram assim para mim, Ana, mas eu só tenho sapatos básicos. Isso vai limitar a minha imagem? Não necessariamente, tá? Não necessariamente mesmo, porque se você tiver um calçado básico, mas ele for muito versátil, como eu acabei de contar aqui para vocês sobre esses beges, você tá perfeito. Você vai conseguir fazer diversos looks, vai conseguir montar, construir para diversas ocasiões, não vai ser absolutamente nada limitado, tá? Aí uma outra coisa que me perguntam, que foi o que eu comentei lá atrás. Ana, não sei usar os saltos. Como é que eu posso fazer? Você não precisa usar salto, tá? Até porque, se você usar um salto e aquilo não fizer parte da sua essência, não fizer parte do seu estilo pessoal, você não vai estar se sentindo bem vestida e segura, tá? Para você se sentir bem vestida e segura todos os dias, você precisa estar usando, você precisa estar construindo a sua essência, os elementos que fazem parte da sua essência. Então, se um sapato de salto alto não faz parte da sua essência, não precisa se preocupar com isso. Se isso não te incomoda, não precisa se preocupar com isso, tá? Vai em frente. O que você tem que fazer dentro daqueles calçados baixos que você tem de opção é escolher aquele que vai ajudar a transmitir a imagem que você quer. Então, se a questão é no momento formal, vai, por exemplo, numa sapatilha de bico fino, tá?
vai num outro calçado que tem um saltinho mais menor, com bico fino. Pronto, está resolvida a sua questão. Você vai estar elegante sim, e dentro do seu estilo pessoal, tá? Como eu sempre digo, a elegância, ela também vem do conforto. Se a gente não estiver confortável, a gente não vai estar se sentindo elegante, a gente não vai estar elegante, tá? Tem que estar num ambiente, você tem que estar num lugar muito segura daquilo que você está fazendo, das suas escolhas. Por quê? Porque senão, o que a gente mais vê é que as pessoas têm elas acham que elas são limitadas no vestir, porque elas escolhem sempre aquelas mesmas roupas. Por quê? Para se sentir segura. É por isso, quando a gente encontra. Imagina que você vai numa loja, né? Aí você compra lá um look completo. Se gostou daquela roupa, você vai na loja e fala: eu quero isso aqui inteiro. O que você faz? Você começa a colocar aquela roupa várias vezes. Por quê? Porque você se sentiu segura com aquele look, tá? Então, assim, não precisa usar algo que não faça parte de você. E aí, uma última pergunta que eu recebi aqui, bastante interessante, é: os sapatos coloridos combinam com tudo? Para isso, para essa resposta, eu trouxe aqui para vocês um slide. Olha que bacana. A minha resposta é depende, tá? Ana, tudo depende? Sim, tudo depende. Por quê? Porque a consultoria de imagem e estilo não é um aprisionamento. Não é um monte de regras ditadas e que a gente tem que seguir. Tudo depende da sua construção, da construção que a gente pode fazer juntas, descobrir juntas sobre o seu estilo pessoal, sobre tudo que você quer como imagem. Então, para falar dos calçados coloridos, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês pessoas que estão usando looks neutros. Por quê? Porque assim, se você é uma pessoa do estilo criativo, que é aquela pessoa que gosta mesmo de misturar estampas, cores, acessórios, enfim, aquele estilo já vai automaticamente ter o calçado colorido incluído, tá? E a pessoa que tem esse estilo, ela não tá muito preocupada se combina com tudo ou não. Ela, na verdade, quer usar a criatividade dela e transmitir essa imagem de criatividade. Mas para quem a maioria das pessoas querem usar um básico, mas querem arriscar um calçado colorido, por exemplo, essa primeira aqui. Vocês veem aqui uma camiseta branca, uma calça jeans e um calçado laranja, né? A Victoria Beckham. Vocês imaginem só, olha só, o calçado colorido aqui foi o ponto de atenção do look dela. Ela não colocou acessório, praticamente de perto a foto ainda dá para ver que ela tá com um relógio, uns brincos pequenos, mas ela não colocou acessório, mas ela colocou o sapato que fez a imagem dela, para vocês verem como é importante, né? Esse calçado, como ele comunica. Depois, a segunda aqui, um vestido preto básico, com uma jaqueta jeans também super básica e um tênis vermelho. Ficou super bonito. Então, vocês viram que não interfere na imagem, dá um ponto de cor e fica lindo, né? Fica muito lindo mesmo. A terceira aqui é uma camisa branca com uma calça jeans e um escarpão vermelho. Imagina, por exemplo, se ela tivesse com a camisa branca, a calça jeans e um tênis. Aí você já tem uma outra imagem, tá? Então você consegue mudar a imagem só trocando o sapato. E essa última aqui, a quarta, eu coloquei aqui um look todo preto, tá com uma terceira peça que é um trench coat e uma bota. Aqui não dá para ver muito, tá parecendo que ela é marrom, mas ela é aquela cor cereja, sabe? Um vermelhinho bem escuro. Tá muito bonito. Então ela deu um ponto de cor só na bota, tá? Então, assim, dessa forma, a gente consegue fazer com que usar o calçado colorido. Então, por exemplo, se você tem aí na tua casa calçado colorido e agora não sabe como fazer, ai, Ana, eu comprei um calçado verde agora para o verão, não sei como eu faço para usar ele, não sei como começar a usar ele. Faz isso, escolhe um look básico, ó, começa assim, camiseta branca, calça jeans e seu calçado verde, tá? Aí, a última coisa que eu vou mostrar aqui de novo, vocês viram que as bolsas aqui são todas neutras, né? São bolsas neutras mesmo para não interferir. Ou seja, realmente o calçado ficou como ponto de atenção para esse look, tá? E aí, uma coisa bastante importante também é a manutenção. Então, por exemplo, aqui antes da manutenção, o que eu vou dizer para vocês?
Se vocês puderem e forem escolher calçados, né, para adquirir, se vocês querem realmente começar a construção desse guarda-roupa, tenha em mente sempre de tentar escolher um calçado da melhor qualidade possível, tá? Aqui eu não estou falando sobre marcas, tá? Eu estou falando sobre qualidade. É muito importante a qualidade, por quê? Porque um calçado de boa qualidade vai te dar uma imagem muito bacana, tá? Então, se você tem aquele Scarpin que tá com o bico para cima, aquilo não fica bacana. Depois você tem o Scarpin que encosta no chão, que tá bonito, como esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês relembrarem, que é bem legal. Esse primeiro aqui. Olha aqui. Olha esse calçado, tá vendo? Isso aqui não precisa de marca, dá para ver que é um calçado de qualidade. Então você vê que a ponta do Scarpin tá no chão, tá super bacana. Isso que é o mais importante, saber escolher a qualidade do calçado que você está comprando, tá? E aí, que mais que eu tenho para falar? Invista um tempo na escolha desse calçado, tá? Eu sei que hoje em dia, diferente daqueles velhos tempos, como eu contei lá no início, a gente pode escolher, a gente tem milhares de opções, de lojas, de modelos, mas realmente dedique um tempo nessa escolha, naquilo que você precisa. Comece a olhar o seu guarda-roupa, o que te faz falta, qual vai ser o calçado que você vai conseguir usar mais vezes para ajudar com que essa escolha seja realmente positiva, tá bom? E aí, como é que faz para fazer essas escolhas? Você escolheu, eu realmente tenho um dia a dia, uma rotina que eu vou usar calçados mais formais, eu tenho uma rotina que eu vou usar calçados mais casuais, eu tenho uma rotina que eu vou usar mais tênis, tudo bem. O próximo alinhamento é com o seu estilo pessoal, né? O calçado precisa estar em harmonia com o seu estilo pessoal. Então, se você tem um estilo, por exemplo, mais tradicional, clássico, dificilmente uma pessoa do estilo clássico vai estar usando um calçado verde limão, tá? Então tem que ter a ver com o seu estilo pessoal. O conhecimento, ele vai libertar muito você. Então, você conhecer o seu estilo pessoal, você fazer a jornada, você está dentro do nosso método da consultoria, vai te trazer esse conhecimento para quê? Para que o estilo pessoal seja de fato o norte que te ajuda nas suas boas escolhas, tá? Então, assim, quem, por exemplo, tem um estilo romântico, tá? Quem tem um estilo romântico vai escolher normalmente calçados que tenham algum detalhe, um laço, um bico redondo, um salto mais Mary Jane, ou seja, que vai linkar com tudo que ela tem no guarda-roupa dela para que esse estilo pessoal seja transmitido na imagem de todos os dias. E aí, quando a gente tem esse conhecimento falando do estilo pessoal, a gente consegue fazer o que também? A gente consegue, a longo prazo, além das boas escolhas e da transmissão da imagem, a gente consegue economizar muito. Vocês vão ver que quando você entrar numa loja de calçados, com esses conhecimentos, com tudo que a gente passou aqui hoje, sabendo que imagem no primeiro momento você quer transmitir, qual é o meu estilo pessoal, que tipo de roupas eu tenho no meu guarda-roupa, para depois tomar essa decisão, se você fizer essa sequência de pensamento, você vai ver que a hora que você entrar numa loja, você não vai comprar um calçado por impulso, só porque você viu aquele calçado lindo, com a flor na ponta, e que um dia você vai usar, tá? Ele não vai fazer sentido. Então, assim, tenta sempre pensar o antes. Vai lá, abre seu guarda-roupa, como a gente brinca, faz compra dentro do seu guarda-roupa, para depois você tomar a decisão de qual é o calçado que vai complementar a sua imagem. Porque o calçado é realmente bastante poderoso para que essa imagem fique muito alinhada, tá? Saber escolher o calçado correto, que tenha o seu estilo, vai te trazer também muita segurança, vai te trazer autoconfiança, vai te trazer uma imagem incrível. Você vai se olhar no espelho e vai ver que aquele detalhe, porque é o que a gente sempre diz, a elegância, né, que todo mundo busca, mora nos detalhes. O detalhe, então, por exemplo, você vai lá e escolhe uma roupa. Detalhe, o que, que é? O tecido, caimento, né? Então, o calçado, um calçado confortável, dentro do seu estilo. Ao conseguir essa conquista, tudo ao seu redor vai mudar, tá? Peraí. A gente, desculpa, porque não sei se vocês sabem, mas aqui em Portugal, como aí em São Paulo, está acontecendo muitos incêndios. Então, hoje,
a gente está com um ar muito terrível e que mesmo com a janela fechada, a gente sente e a gente tem que ir aqui se organizando para poder trazer aqui todas essas informações para vocês, tá bom? E ao conseguir essa conquista, como eu estava dizendo, você vai ver que muda tudo, tá? Vai refletir todos os dias no seu bem vestir, vai refletir todos os dias na sua confiança, na sua essência, tá? Que é muito, muito importante. E eu acho que hoje, com todos esses elementos, com todas essas informações que eu passei aqui hoje, você já tem uma boa ferramenta para poder tomar boas decisões a partir de agora. Assim que terminar essa live, você já vai conseguir olhar se você está ali com o seu carrinho com uma compra quase feita, você já vai ter outros olhos para essas escolhas que você vai estar fazendo, tá bom? Por quê? Porque o conhecimento, esse conhecimento que eu venho passando aqui, ele é a chave para você estar bem vestido e seguro todos os dias. Né? O conhecimento é a chave para tudo, desde a escolha do calçado até a criação de um guarda-roupa que vai refletir a sua essência. Então, se você quer parar de errar? Continua me seguindo aqui no perfil, continua aqui nas nossas lives semanais, continua vendo todas as informações. Por quê? Sabe por quê? Porque em breve vou ter uma novidade incrível para você que vai ajudar muito nessa transformação. Eu tenho a certeza que você vai gostar, que você vai ver que aquilo vai fazer essa transformação diária que você quer. Porque a gente sabe, a gente vê, muitas vezes a gente recebe algum conteúdo, alguma informação que a gente olha e fala, muito bacana essa informação, mas como é que eu vou aplicar no meu dia a dia? E aqui, dentro do nosso perfil, a ideia é essa, é que você consiga pegar esse conteúdo, pegar esse conhecimento e transportar para o seu dia a dia, para que você realmente esteja bem vestida e segura todos os dias, tá bom? Então, olha, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu te convido também, assim que eu baixar o vídeo, vocês irem lá nos comentários e me dizerem o que acharam do conteúdo. Me digam se gostaram, o que vocês têm de questões a mais sobre esse assunto. Dá um like, aproveita, já me segue aqui no canal. A gente vai ter mais lives. Na próxima quinta-feira eu coloco o conteúdo da nossa próxima live de terça-feira, tá bom? Então eu te convido para continuar juntas nessa jornada, que eu tenho certeza que ela vai ser muito transformadora mesmo, tá bom? Obrigada a todas por estarem aqui comigo e até a próxima. Tchau.